Nas ruas desbotadas da cidade, onde edifícios reluzentes erguiam-se como gigantes de vidro e concreto, um forte contraste marcava a divisão entre as vidas daqueles que tinham e daqueles que lutavam para sobreviver. Os becos escuros, por onde se estendiam as sombras dos arranha-céus, eram povoados de rostos cansados, de almas perdidas e de quem viviam no esquecimento das alturas. Malik foi um deles. Um menino sem teto, mas sua mente permaneceu afiada como uma navalha. Sua história não foi de sorte. Foi uma história de sobrevivência, de reviravoltas do destino que o fizeram nascer na rua, uma existência pontuada pela procura de comida, calor e um lugar para dormir. No entanto, apesar de tudo, ele nunca perdeu o olhar penetrante. Um olhar que, ao longo do tempo, lhe permitiu descodificar nuances invisíveis aos olhos da maioria. A rua, a solidão, a pobreza apuraram seu sentido de observação, dando-lhe um poder raro, o de perceber coisas escondidas atrás de máscaras sociais. Malik não precisava ser rico para compreender as complexidades das relações humanas. Às vezes, um único movimento de mão, uma postura, um pequeno olhar de soslaio bastava para decifrar a própria essência de uma pessoa. Tinha visto centenas deles, estes rostos impassíveis de pessoas que passavam sem o ver, estas figuras inacessíveis que encontrava todos os dias na cidade, cuja riqueza parecia isentá-los do sofrimento. Mas naquela noite ele sentiu uma energia estranha no ar. Ele ficou ali, perto de um restaurante 5 estrelas, um lugar onde seus olhos nunca haviam passado, mal ousando tocar sua fachada dourada com o olhar. Porém, no momento em que viu o casal entrar, soube que algo decisivo iria acontecer. Richard Winthrop. Esse nome soou como um gongo no mundo dos negócios. Um bilionário renomado, aquele cujas decisões moldaram a economia, que ditou o futuro dos negócios e cuja sombra se estendeu por um país inteiro. Ao seu lado, Isabelle, sua esposa, uma beleza fria e distante, quase irreal. Ela era o epítome da perfeição neste mundo de luxo, fria como mármore, calculada, cada movimento seu parecendo vir de um roteiro invisível que ela seguia com precisão cirúrgica. Juntos, formaram o que a cidade respeitava e invejava, um casal poderoso, um império móvel. Quando o casal entrou, Malik observou a cena com especial atenção. Ele não costumava frequentar esses lugares, mas algo o atraiu até ali naquela noite. Talvez o ar de mistério que ele sentiu alguns quarteirões atrás. Um pressentimento. Este casal, aparentemente tão perfeito, tinha algo doentio neles. Sua beleza estava congelada, sua elegância quase perfeita demais. Quando se sentaram à mesa, Malik posicionou-se discretamente atrás de uma coluna, com os olhos fixos neles. Ele olhou para eles como um espectador, mas com uma percepção aguda, quase sobrenatural. Ele viu o olhar de Isabelle pousar no prato que o garçom acabará de colocar na frente de Richard. Um leve sorriso apareceu em seus lábios, mas esse sorriso não era o de uma esposa amorosa. Foi um sorriso furtivo, um sorriso de satisfação. Havia algo naquele gesto que fez o sangue de Malik gelar. Como um segredo conhecido, um prazer oculto que ela saboreava com total discrição. E não era apenas indiferença, era o sorriso de alguém que sabia que o seu plano daria certo. Naquele momento, uma onda de desconforto percorreu Malik. Ele não sabia por quê, mas tinha certeza. Esse sorriso escondia algo sinistro. Um arrepio percorreu-o. Foi uma intuição. As ruas o treinaram para compreender gestos, palavras não ditas. Ele aprendeu a ler nas entrelinhas, a captar os ruídos da cidade e as coisas não ditas das pessoas que encontrava. E esta mulher, Isabelle, não foi exceção. Ela não era uma esposa simples. Não, era muito mais complexo, muito mais perigoso. O momento seguinte passou quase em câmera lenta. Malik viu Richard levar o garfo aos lábios, hesitando por um momento, como se uma parte dele sentisse dúvida, antes de finalmente morder o prato. Seus olhos, embora desprovidos de qualquer suspeita, não conseguiam ver o que Malik percebera com um simples olhar. Algo fundamentalmente maligno estava escondido nesta cena. Sem pensar mais, Malik correu em direção às portas do restaurante. Seus pés atingiram o chão com uma força surpreendente. Ele entrou com uma agilidade inesperada para um garoto de seu tipo, com os olhos fixos em Richard. Uma expressão de determinação brilhou em seus olhos enquanto ele caminhava pelas mesas. O silêncio que se seguiu à sua intrusão foi pesado, quase palpável. Um silêncio que pairava no ar, pesado de verdade,
pesado de uma ameaça invisível. Todos os olhares voltados para ele, olhares cheios de desprezo, surpresa ou incompreensão. Richard, o respeitado bilionário, ainda nem havia reagido quando sentiu a intensidade da tensão pesando sobre ele. Seu olhar, a princípio perplexo, rapidamente endureceu. Não coma isso. Sua esposa colocou veneno nisso. Malik disse, sem tremer. O choque foi imediato. Richard, atordoado, nem teve tempo de responder antes que uma onda de espanto varresse o restaurante. Isabelle, permanecendo impassível, não parecia nem chocada nem desconcertada. Pelo contrário, seu olhar frio deslizou sobre Malik como se fosse um incômodo. Desdém puro, quase palpável. Malik não era apenas um ladrão errante. Ele era a verdade encarnada num corpo que se opunha à ordem estabelecida. Ele não tinha medo desse homem cuja fortuna dominava o local, nem medo dos olhares intimidadores daqueles que estavam lá. Ele tinha visto muita coisa em sua vida para voltar atrás. Ele sabia que às vezes uma única ação poderia mudar o destino de alguém. Não é apenas veneno. É uma solução lenta e sutil. Talvez não o suficiente para matá-lo imediatamente, mas o suficiente para enfraquecer sua saúde, pouco a pouco. Malik continuou com uma autoridade calma que perturbou todos ao seu redor. Isabelle, ainda impressionantemente calma, levantou-se da mesa com um gesto gracioso. Seu comportamento impecável contrastava com a tensão que pairava no ar, como um cobertor gelado pronto para engolir tudo ao seu redor. Não há nada de verdade no que aquele garoto está dizendo. Mas parece que temos um problema. Talvez você esteja tendo alucinações. Sua voz era suave, mas por trás de suas palavras havia uma ameaça velada, pronta para ser desencadeada. Ela se virou para Richard, que estava visivelmente perturbado. Talvez devêssemos chamar a segurança. No entanto, algo na voz de Malik semeou uma ligeira dúvida na mente de Richard. A confiança com que falava, a sua calma sob pressão, eram estranhamente convincentes. O geralmente implacável Richard sentiu um arrepio de incerteza que não conseguia explicar. Ele olhou para o prato à sua frente e depois voltou os olhos para Isabelle, procurando uma resposta no olhar dela. Mas esta noite, tudo o que conseguiu foram paredes de gelo. Isabelle imediatamente percebeu sua confusão. Ela se inclinou ligeiramente para frente, colocando delicadamente a mão no braço dele, um gesto cheio de afeto fingido, mas de controle absoluto. Ela parecia ser a pessoa mais calma da sala, mas seu olhar, afiado como uma lâmina, procurou por qualquer sinal de fraqueza em Richard. Você vai ignorar isso, não é? Ela disse com uma voz suave, mas firme. Esse tipo de pessoa é uma ilusão. Ela sorriu, uma falsa doçura, uma máscara de segurança que impôs ao marido. Não deixe esse garoto incomodar você. Estamos acima de tudo isso. Apesar das palavras tranquilizadoras dela, Richard sentiu uma sensação estranha consumindo-o lentamente, uma sensação que não podia ignorar. Ele olhou novamente para o prato, seus olhos hesitantes na comida que estava prestes a comer. Foi apenas paranoia? Ou havia uma verdade oculta nas palavras do menino? Ele estava duvidando, uma fraqueza que não estava acostumado a demonstrar. Malik, no entanto, não se deixou dominar pela pressão da situação. Ele sabia que a verdade tinha um peso muito maior do que as mentiras refinadas de uma mulher como Isabelle. Com um gesto rápido, aproximou-se um pouco mais de Richard e, com surpreendente discrição, pegou uma pequena garrafa do bolso interno da jaqueta de Isabelle. Era um frasco transparente, quase invisível, que continha um líquido de cor estranha, como uma solução azul clara. Olhe com atenção, Sr. Winthrop, disse Malik, num tom mais calmo, mas resoluto. Sou apenas um morador de rua, mas reparei nos detalhes. Aquele frasco ali, daquela cor, é exatamente isso que você encontra nos preparados usados para esse tipo de coisa. Seus olhos brilhavam com uma luz que traía um conhecimento secreto dos abusos que testemunhara no submundo da cidade. Você acha que está acima de tudo, mas até pessoas como eu podem ver o que está por trás dos seus lindos sorrisos. Nesse momento, Isabelle ficou ligeiramente pálida, um arrepio percorreu seu corpo e seus olhos endureceram. Ela sentou-se instantaneamente, tentando recuperar o controle, mas a dúvida havia se instalado no ar. Ela se virou para o garçom e depois para Richard, os lábios comprimidos numa expressão gelada. Esse garoto, ele é um mentiroso, ele é louco,
disse ela em um tom mais áspero do que nunca. Ele não tem nada para fazer aqui. Mas antes que ela pudesse reagir mais, o garçom, que até então observava sem intervir, aproximou-se apressadamente, com o rosto marcado pela preocupação. Mas há algo estranho na cozinha esta noite. Um gosto que ninguém entende. O chefe está preocupado. Suas palavras tremeram ligeiramente, seu olhar mudou, como se ele não quisesse se meter em encrencas. O chefe, tendo monitorado de perto a situação, correu para a sala de jantar com uma expressão de pânico. Ele rapidamente analisou o prato na mesa de Richard e depois se levantou, com suor escorrendo pela testa. É realmente suspeito, ele murmurou, com o rosto pálido. Richard, com o olhar negro e cheio de raiva, finalmente voltou os olhos para Isabelle, sua mente agora dominada por dúvidas. Você quer me envenenar? Sua voz, embora baixa, carregava raiva reprimida, mas sua certeza era inabalável. Isabelle, desestabilizada pela primeira vez na vida, deu um passo para trás. Seus lábios tremiam ligeiramente enquanto ela tentava desesperadamente recuperar a compostura. Eu sinto muito que você pense isso. Mas o garoto é apenas um oportunista. Malik, vendo que o caos irrompia ao seu próprio ritmo, não procurou o confronto. Ele havia conseguido o que pretendia fazer e não tinha intenção de permanecer nessa esfera de fingimento. Ele se virou sem dizer uma palavra, caminhando rapidamente em direção à saída do restaurante, os sapatos batendo no chão como um eco silencioso em um mundo barulhento de pretensões. A porta se fechou silenciosamente atrás dele, mas a verdade já havia sido revelada. Richard Winthrop ficou ali parado, congelado numa confusão que assombraria sua mente muito depois daquela noite. Ele sabia agora que mesmo a sombra de um menino sem teto poderia trazer luz onde o dinheiro e o poder tentavam apagar tudo. A verdade, fosse ela doce ou amarga, conseguia encontrar seu caminho até os cantos mais sombrios da alma humana.